Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer uma análise bem rapidinha aqui da rodada de sábado, tá galera? Essa rodada de sábado aí, dia 22 de fevereiro. Separei para vocês 11 jogos aqui pra gente analisar juntos, tá? E vou estar trazendo uma análise bem completa para vocês aí nesse vídeo. Uma análise também bem rapidinha, fechou? Já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e bora que é o que interessa, né? Lembrando que não vai ter aquela edição padrão como vocês estão acostumados, tá? A partir da segunda-feira eu vou tentar me organizar melhor, trazer esses vídeos aí num horário mais específico, com aquela ediçãozinha aí que vocês gostam, fechou? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, meio-dia e meio, lembrando que eu tô gravando esse vídeo 9h07, então até umas 9h30 mais ou menos esse vídeo já vai estar aí disponível para vocês. E vamos começar aqui com o Campeonato da Suíça, rodada 26, né? O Luzern jogando em casa contra o Basel. Na classificação até o momento aí o Basel em quarto lugar, vai se garantir na disputa do título, mas dificilmente vai ser campeão, tá? E do outro lado tem um Luzern aí que dificilmente vai conseguir sair desse grupo do rebaixamento, mas também não vai ser rebaixado, tá? Já tem uma vantagem bem considerável aí para as outras turmas aqui e vem de uma sequência boa de 2 vitórias seguidas, né? Confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Basel venceu 3 vezes, o Luzern venceu 1 e teve um empate, né? Aqui jogo muito bom para gols, primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? E segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar, eu arriscaria aqui um empate de 2-2. Próximo jogo aqui, Campeonato da Sérvia, primeira divisão, vamos ter o Estrela Vermelha contra o Partizan, 1h da tarde esse jogo. É jogo válido pela rodada 24 e até o momento aí as duas equipes aí brigando na ponta, né? O Estrela Vermelha com 54 pontos e o Partizan logo em seguida com 53, né? Então o Partizan vencendo esse jogo aí assume a liderança do campeonato. Lembrando que aqui também tem essa coisa de disputa do título, né? Grupo de disputa do título e grupo de disputa do rebaixamento, tá? Troço que eu acho bem chato, mas enfim. O Estrela Vermelha vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, inclusive venceu na última rodada aí o Lille, né, lá pela Liga Europa, né, venceu fora de casa por 1-0, grande resultado. E o Partizan, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né. Confronto direto só dá Estrela Vermelha, né, 4 vitórias do Estrela Vermelha e um empate nesses últimos 5 jogos. Então eu acredito aí que pelo momento o Estrela Vermelha acaba levando o favoritismo nesse confronto, tá? Então primeira opção, casa vence, e segunda opção aqui a gente pode arriscar um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Estrela Vermelha. Agora próximo jogo aqui, clássico no campeonato inglês, né? Tottenham contra Arsenal, 1h30 da tarde esse jogo válido aí pela rodada 27. E jogo muito importante pro Arsenal, né? Arsenal que já tá vendo aí o Manchester City no cangote aí, né? Diferença de 2 pontos. O Arsenal que nesses últimos 5 jogos tropeçou 3 vezes, né? Empatou. No finalzinho aí levou um empate contra o Wolverhampton, empatou contra o Brentford e perdeu pro Manchester United, né? Então assim, 3 tropeços aí nesses últimos 5 jogos e com isso, Manchester City aí já tá chegando, né? 2 pontos de diferença apenas. Do outro lado, a gente tem o Tottenham que, por incrível que pareça, tá brigando para não ser rebaixado, né? Querendo ou não aí, tá nessa disputa, né? São 4 pontos de diferença aí pro West Ham, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Confronto direto aqui entre Tottenham e Arsenal e Tottenham. São 4 vitórias do Arsenal e 1 vitória do Tottenham, né? O Arsenal costuma levar melhor nesse confronto. Primeira opção aqui, galera, mais de 1 gol e meio na partida. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Arsenal. Agora, próximo jogo, Campeonato Italiano Série A, vamos ter o Milan jogando em casa contra o Parma, 2h da tarde, aí, jogo válido pela rodada 26. E a gente vai ver, né, o Milan com 54 pontos, né, até o momento aí são 10 pontos aí de diferença pro líder, que é a Inter de Milão, né. Então, assim, vai ter que remar bastante, torcer para tropeço da Inter, que não perde, né, Inter vem de 5 vitórias seguidas. O Milan, por sua vez, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? E vai tentar aí diminuir essa vantagem que a Inter tem, né? Para cima do Milan. Do outro lado aqui a gente tem o Parma, né? O Parma que está em 12º lugar com 29 pontos, vem de 2 vitórias seguidas contra o Bolonha e contra o time do Verona, né? Obviamente que são equipes aí no meio da tabela para baixo, mas a gente tem que respeitar, porque o futebol tem lá suas surpresas, né? Confronto direto, por exemplo, aqui, 2 vitórias do Milan, 1 vitória do Parma e 2 empates, né? Mas eu acredito que o Milan jogando em casa não vai decepcionar. Então, primeira opção, casa vence, Milan para vencer. E segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Milan. Próximo jogo aqui, Campeonato Paranaense, vamos ter aqui a semifinal, né? Semifinal entre Atlético Paranaense e Londrina.
É jogo que, na minha opinião, o Atlético Paranaense grande favorito, tá com uma boa equipe, né? E tem tudo para conquistar aí essa vitória, né? E se classificar para final, né? Se eu não me engano, é jogo único, tá? Então, quem perder tá fora, quem ganhar avança para final, né? Se for pênalti, no caso for empate, é pênalti, né? A gente vai ver aqui confronto direto, 3 vitórias do Atlético Paranaense, uma vitória do Londrina e um empate, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Inclusive na primeira fase aí, o Londrina conseguiu arrancar um empate, 2-2 aí, jogando em casa contra esse Atlético Paranaense, né? Aqui a primeira opção, galera, caso vencer, o Atlético Paranaense vai vencer esse jogo. E segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Paulista, quartas de final vamos ter o Novo Horizontino contra o Santos. O jogo promete aí equilíbrio, tá? Acredito aí que vai ser equilibrado. O Novo Horizontino é uma equipezinha bem chata. No confronto direto, por exemplo, venceu 2 vezes, Santos venceu 1 e teve 2 empates. Então ficar de olho aí que não seria surpresa aí o Novo Horizontino se classificar para semifinal não, tá? Aqui nesse jogo a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, mas pode acontecer um 2-1 Novo Horizontino, tá? Acredito que esse jogo vai para os pênaltis. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Strasbourg contra o Lyon, 4h45 da tarde esse jogo. Lyon que está numa fase excelente, né? 5 vitórias seguidas aí, 45 pontos na terceira colocação. Não perde mais porque essa colocação aqui, porque o Marseille perdeu seu jogo aí contra o Brest, né? Então, mesmo empatando, perdendo aí, o Lyon vai continuar na terceira posição. Obviamente que eles vão tentar buscar esses 3 pontos aí para poder até ficar mais tranquilo, né, nesse grupo dos 3 melhores, porque os 3 primeiros aqui se classificam direto para a fase da liga, né? Enquanto o quarto colocado vai para aquela pré-Liga dos Campeões, né? Aquela qualificação. Strasbourg, por sua vez, está em 8º lugar, vai tentar buscar uma vitória para subir e tentar pegar uma vaguinha na Conference League ou Liga Europa, né? Uma equipezinha chata, por sinal, Strasbourg. Confronto direto aqui, 3 vitórias do Lyon, uma vitória do Strasbourg e um empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção aqui, ambos marcam, né? Bem provável aí de acontecer gol das duas equipes. E uma segunda opção, a gente poderia pegar fora o empate, né? Lyon ou o empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Villarreal contra o Valência, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação, Villarreal terceiro colocado, 48 pontos. Possivelmente vai garantir vaga na Champions da próxima temporada. E o Valência brigando para não ser rebaixado, né? Tá certo que vem de uma sequência aí de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, deu para respirar um pouco. Porém, o Mallorca, aí, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 24 pontos, né? Se vencer, vai a 27. E o Valência começa a entrar na briga, né? Então, ficou complicado aí para esse time do Valência, que não faz uma temporada nada legal. Confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Villarreal, uma vitória do Valência e 2 empates. Mas nesse jogo aqui, eu acredito no Villarreal, né? Então, primeira opção, casa vence. E segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora, próximo jogo, Campeonato Português, Liga Portugal. Vamos ter o Porto contra o Rio Ave. 5h30 da tarde esse jogo. Jogo favorável demais para o Porto vencer, né? Ainda mais em casa. E tem que abrir o olho porque o Sport venceu mais uma. E diferença agora é apenas de 1 ponto, né? Do Porto para o Sport, né? Então, o time do Porto aí tem que ir com tudo para cima do Rio Ave, que tá numa sequência de 5 derrotas seguidas, tá brigando para não ser rebaixado. E assim, Porto tem que ir com tudo logo de uma vez só para resolver o mais rápido possível e poupar jogadores aí. Para poder continuar disputando aí. Eu acho que tem Liga Europa, se não me engano, né? Mas eu acho que se classificou direto para as oitavas, né? Mas mesmo assim, a equipe vai tentar resolver essa parada aí o mais rápido possível, né? O último confronto venceu por 3-0, foi no ano passado, né? E aqui a gente pode estar pegando, né? Primeira opção, casa vencer no primeiro tempo. E segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Porto. Agora, próximo jogo, Campeonato Carioca. Vamos ter aqui a semifinal entre Vasco da Gama e Fluminense, né? Promete ser um grande jogo, 6 horas da tarde. Os últimos 5 jogos aqui do Vasco, a gente vai ver aí 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Fluminense, 4 vitórias, 1 empate. O Fluminense tá muito bem, né? Tá com um time bom.
reforçou, contratou bons jogadores. No confronto direto, obviamente, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Fluminense. E nesse confronto aqui, galera, a gente vai ver as odds aí, tá puxando mais pro Fluminense vencer, né? A princípio aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, tá? No caso aqui o Fluminense para marcar um gol na partida dependente do resultado final. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Fluminense. E agora nosso último jogo aqui, a gente vai ter aí o início, né, da MLS, campeonato aí dos Estados Unidos, né, Major League Soccer. A gente vai ter aqui o Los Angeles Galaxy jogando em casa contra o New York City. 9 horas da noite esse jogo, né, primeira rodada, né, a maioria das equipes já jogaram. Vai ter apenas, acho que 2 jogos hoje, né, não é isso mesmo. E a gente vai ver aqui confronto direto, né, só pra gente ter uma base, né. 2 vitórias de cada um e um empate, né? A maioria dos jogos aí costuma bater muitos gols. A defesa do Los Angeles na última temporada não foi muito interessante, né? O Galaxy aí teve uma defesa bem vazada. Vamos ver se melhora nessa temporada atual. E aqui a primeira opção a gente vai focar no mercado de gols, né? Primeira rodada tudo pode acontecer, então mais de meio gol no primeiro tempo é uma ótima opção. E o mais de 2 gols e meio aqui seria uma segunda opção também muito boa, tá? Para bater 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Vou estar deixando um bilhetezinho aí no final para vocês, tá? Bilhete pronto e bilhete de alavancagem. E vamos finalizando aqui, tá? Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, valeu! Fui!